Oi, gente, Maria Luísa Kunert aqui falando. Hoje a gente vai tratar do tema possibilidade de extinção dos tribunais de contas. A gente está trazendo esse tema aqui porque é um tema polêmico. Essa polêmica foi causada ao final do ano passado, por volta de outubro, novembro, pela extinção do Tribunal de Contas dos municípios do estado do Ceará, tá? Essa extinção do Tribunal de Contas dos municípios do Ceará, o TCDM, ela foi declarada constitucional em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Pelo STF em outubro de 2017. O voto que foi proferido pelo ministro Marco Aurélio e que julgou por essa constitucionalidade diz em seu trecho final: é possível, portanto, a extinção do Tribunal de Contas responsável pela fiscalização dos municípios por meio da promulgação de emenda à Constituição Estadual, pois a CF não proibiu a supressão desses órgãos. Essa é a de 5763, voto do ministro Marco Aurélio, julgado em 26 de outubro de 2017. Pois bem, gente, para combater esse fundamento, que foi a não proibição, a não proibição de extinção dos TCDMs pela CF, eu chamo de TCDM para poder distinguir do TCM, que é o Tribunal de Contas Municipal, a gente vai falar deles daqui a pouco, tá? É um órgão municipal que só existe em dois municípios, o município do Ceará, olha que horrível, o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro, tá? Os TCMs, órgãos municipais, eles auxiliam as câmaras municipais dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, e eles só existem nesses dois casos, pois a Constituição Federal veda a criação de órgãos municipais de contas. Ok? Os tribunais de contas dos municípios do estado, eles são órgãos estaduais, eles auxiliam todas as câmaras de vereadores daquele estado. Então, eles não são criados para auxiliar apenas uma, eles são criados para auxiliar todas as câmaras de vereadores, as câmaras municipais, na sua missão institucional do controle das contas públicas, do controle externo. Pois bem, para combater o fundamento desse voto do ministro Marco Aurélio, foi criada a PEC 302 de 2017. Essa PEC tramita hoje na Câmara dos Deputados e ela altera os artigos 71 e 75 da Constituição, tá? 31 e 75, que cuidam exatamente do controle das contas municipais. No artigo 31, ela traz uma nova redação para o parágrafo 1º e diz o seguinte: o controle externo, artigo 31, parágrafo 1º da CF, tá, gente? O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado, do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver vedada a sua extinção. Bem, então, após a promulgação dessa emenda à Constituição, caso seja votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, será vedada a extinção de tribunais de contas dos municípios. A gente tem que notar que a parte final desse parágrafo 1º do artigo 31, ela fala vedada sua extinção, não suas extinções. Isso vai ser importante para a gente mais para frente um pouquinho, tá? Por seu turno, o artigo 75 diz o seguinte: o artigo 75 é aquele que cuida da regra de simetria dos tribunais de contas dos estados, tá? Dos órgãos estaduais que apreciam as contas dos estados e dos municípios dentro do estado. O artigo 75 fala: os tribunais de contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo, e as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber a organização, composição e fiscalização
dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de conta dos municípios. Isso aqui são órgãos estaduais, tá? Então ele diz que o órgão estadual é órgão permanente. No artigo 31, ele fala que é vedada a sua extinção dos tribunais de contas dos municípios. Pois bem, a gente tem uma PEC para combater essa extinção de órgãos de controle de contas municipais, né, das contas que são municipais, esses órgãos são estaduais. Ok, gente? Muito bem, muito bonita essa iniciativa dessa PEC, mas acontece que agora, faz muito pouco tempo, em abril de 2018, a Câmara do Município, a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de São Paulo, publicou um projeto de alteração da lei orgânica do município, propondo a extinção do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Essa proposta de alteração da lei orgânica, ela ainda está muito incipiente, vocês podem procurar lá na legislação da Câmara de Vereadores do município de São Paulo, mas existe uma proposta aí para extinguir o TCM-SP. Será que isso vai dar certo? Será que pode? Será que não pode? E aí, né, gente? Olha, na minha opinião, eu acho que não pode, tá? Por quê? Não, pelo menos não por meio de alteração, por meio de proposta de emenda à lei orgânica municipal. Isso porque o Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele é um órgão municipal prevista na Constituição do Estado de São Paulo. Ele já existia antes da promulgação da CF e lá continuou. Bem, vamos ver aí o que é que as associações, o que é que os legitimados a impetrar vão fazer com essa nova aberração jurídica, extinguindo o órgão de controle, sob o fundamento de ser extremamente cara, né? Tá bom, gente? É isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, críticas, sugestões, fala aqui no meu canal. Se você gostou, não esquece de dar like, nem de se inscrever, tá bom? Tchau, gente. Uma boa noite para vocês.